Tudo bom, Dai? Comigo tudo tranquilo. Estamos aqui em reformas no meu pequeníssimo estúdio. Deixa eu puxar um pouquinho para cá para ficar um pouquinho melhor, assim. Não, aí apareceu os fios do outro lado. Tá, aqui ficou bom. Tá ótimo. Não, estamos agora aqui mudando toda a parte de cima. Não vai mais chover aqui, como antes chovia. Então, eu estou me sentindo, Andréia, Andréia, quase como se tivesse ganho uma prisão domiciliar, assim, entendeu? Entendo. Numa Sem felicidade. Piscina, acredito, né, Fernando Horta? Sem piscina, acho que uma estrutura de moradia melhor, né? É verdade. Acho que mas eu acho. Viu? Mas eu acho que essa prisão domiciliar vai acabar virando o QG de campanha. E isso é que vai ser uma coisa complicada de se lidar, porque quando foi do outro lado, com o presidente Lula preso de forma ilegítima, ilegal, com provas completamente falsificadas, eu me recordo que nem entrevista ele pôde dar, porque houve proibição via STF. Agora, com o Jair Bolsonaro, parece que ele vai se tornar o grande gestor da campanha do filho. A ver, acho que o STF mais se complica do que se ajuda nessa questão. Olha, é uma coisa, né? Porque vamos combinar, né, Fernando Horta? Vamos começar pelo começo. Quem vai controlar? Como é determinado esse tipo de prisão domiciliar? Ele volta a usar a tornozeleira eletrônica? Qual é o controle que essas pessoas terão? Existe algum controle com relação ao acesso de celular? Ele não vai acessar o dele. Quem garante que não tenha nenhum outro celular? Porque ele está numa casa. Antes ele estava ali no ambiente prisional, agora ele vai para uma casa, a dinâmica da casa é outra. Não pode ver TV. Então, como é que... Entendeu? Como é que vai ser esse controle de não pode ver? Então, abre realmente o precedente para que seja, sim, o QG de campanha de Bolsonaro, seja através ou presencial ou online, porque ele não precisa receber as visitas. Como é que vai controlar algum tipo de reunião online, por exemplo? Não, e a situação ainda se torna mais complicada e mais difícil se a gente lembra que ele não pode ver uma tornozeleira, que ele tem que enfiar uma solda para abrir, né? A gente sabe disso, e também que ele melhorou muito de saúde, né? Porque o motivo da prisão domiciliar é porque ele estava quase morrendo. Mas parece que depois que decretaram a prisão domiciliar, voltou aquele histórico de atleta, já está bem melhor, pronto para receber aí as questões de campanha. Não sei, eu estou achando, André, que estão organizando um enorme golpe no Brasil. E Jair Bolsonaro digamos assim, o contato em terra para essa articulação geopolítica que envolve Donald Trump, que envolve Milei na Argentina, que envolve o nosso agro, nossos militares, e agora eles conseguiram aquilo que eles precisavam, que era uma casa em Brasília, com alguém que, de alguma maneira, vai servir de ancoragem para isso tudo. Eu espero que a extrema-direita não acredite que Bolsonaro tem coragem para alguma coisa, porque ele nunca teve coragem, né? Mas que ele vai ancorar as vontades e os desesperos de toda a sua volta, isso eu não tenho dúvida. Não, exatamente. Sem contar que a gente já tem que levar em consideração o fato de que ele tinha um encontro com o assessor de Trump, não havia nenhum questionamento com relação à saúde dele. Se ele está com pneumonia naquele momento e a situação era precária, ele nem deveria, e já deveria antes ter cancelado essa reunião, ou pelo menos dado ali algum tipo de respaldo. De um dia para o outro, a entrevista era na sexta, na quinta-feira foi negada. Lembra que a gente até fez uma conversa e falava, olha, está faltando ali alguém tem que interromper, e quem interrompeu foi... de alguma forma, o STF conversando com o Itamaraty falou, não tem nada aqui, então não pode. E aí teve a negativa, inclusive tirando ali a possibilidade do visto dele, e aí na sexta-feira ele acorda passando muito mal, vai internado, aí vão na semana seguinte, tem na sexta-feira, o Flávio Bolsonaro encontra com o Moraes, uma pressão tremenda para que ele vá para o domiciliar, inclusive a imprensa tratando de que se ele morrer, a responsabilidade é do STF, já deu a dica, já jogou isso no ar, e a extrema-direita já entendeu e já pegou, já entendeu qual é a facada de 2026, e pronto.
É isso que a gente tem hoje. Estamos vendo tudo isso aí, junta isso com os ataques da Malu Gaspar ao Alexandre de Moraes, que agora se renovam, né? Parece que a CPI e o Congresso está exigindo que o STF diga de quem era o número que houve contato com, no dia da prisão do Vorcaro, né? O número que o Vorcaro fez contato, e aí eles alegam que o número é um número cedido ao STF, portanto é um número utilizado por alguém no STF, e o Senado brasileiro, o Senado ou a Câmara, a CPI, né, deu um prazo de 24 horas para o STF se manifestar. O prazo terminou ontem, na segunda, o STF não se manifestou, hoje eles devem estar exigindo falas do Fachin, e ali se exerce a pressão sobre o Alexandre de Moraes, né? E aí entra um problema sério, Andréa, porque nós, brasileiros, depois de Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, nós perdemos completamente a confiança nas nossas instituições policiais e de investigação. Então, por mais que hoje você tenha uma Polícia Federal encabeçada por uma pessoa, né, que recebe o aval do presidente Lula e que tem um serviço grande prestado, para nós brasileiros fica sempre aquele gostinho, tá, mas e se cair na mão da banda podre da Polícia Federal? Aquela que não só cria PowerPoints, mas aquela que esquenta provas, porque durante o período do Moro a gente lembrou isso. O Moro sabia que determinadas caixas tinham determinados documentos e ele não podia abrir. Então, o que ele fazia? Ele ordenava uma batida da Polícia Federal naquele local para averiguar outros documentos. E a polícia, sem querer, abria a caixa errada. André, abri a caixa errada. Nossa, essa caixa tem um monte de coisa que serve ao Moro. Isso no direito chama esquentar as provas, né? Eles não podem dar a batida ali, mas se ele achar, meio que sem querer, pode valer. Então a gente sabe que a polícia faz isso no Brasil, a gente sabe que as nossas instituições não são nem um pouquinho sólidas, e a gente está começando a ouvir aquilo que o cântico popular chama de zumbido do mosquito, né? Você está ouvindo o zumbido do mosquito, não sabe onde é que ele vai te picar, mas você sabe que ele está por aí. A gente está ouvindo o zumbido do mosquito para essa questão do golpe. Cada vez mais próximo, cada vez mais direto, com cada vez mais pessoas participando em diversas frentes, e eu não sei efetivamente se a gente não vai precisar fazer uma movimentação semelhante do que a gente fez em 2022 e talvez até mais forte para assegurar a democracia no Brasil. Não sei se o STF sozinho segura essa, não. Com certeza. E a situação é, assim, para lá de assustadora, porque a gente tem hoje o comando de uma extrema-direita completamente envolvida no escândalo absurdo que é o Banco Master, ainda lidando, né, Horta, com aquele pedido de desculpa. Que pedido foi aquele de ontem, da Globo News? Não devia ter... parecia escusas do Sérgio Moro. Né? Porque eu não vi desculpa ali, eu vi eles falarem que era incompleto. Ou seja, tem mais coisa que nós não colocamos. Não é um errei. Isso me parece aquela vez que as pessoas pedem, né, falam bobagem nas redes, e aí diz assim, se eu ofendi alguém, então peço desculpas. Parece que ele está pedindo desculpas num condicional, né? A mesma coisa aqui, em vez de eles dizerem erramos, aquele PowerPoint está completamente equivocado. Não foi o que eles disseram. Eles disseram, olha, está incompleto, ou seja, ainda tem mais coisa para agregar ali. E como a gente tinha falado aqui, eu conversei com a Dai exatamente naquele dia que eles apresentaram o PowerPoint é um convite à delação do Vorcaro. É um mapa na delação do Vorcaro, é isso que eles fizeram. Eles mostraram para o Vorcaro o seguinte, olha, faça uma delação nesse sentido aqui, e você vai se tornar um de nós vamos apoiar e tudo mais. E se isso funcionou para o Palocci, né, André? Lembra lá atrás que o Sérgio Moro fez com o Palocci? Você imagina que não deve estar passando por agora na cabeça do Vorcaro, né? E então, eu realmente estou bem pessimista com essa situação toda e espero que a gente não esteja sendo ingênuo, como fomos lá com Dilma Rousseff, que a presidenta Dilma viu a Lava Jato levantar, viu aquilo tudo acontecer, e mesmo com aliados políticos ao lado dela, dizendo isto aqui é para lhe retirar do poder e prender Luiz Inácio Lula da Silva. A presidenta Dilma, institucionalista, uma mulher correta como ela disse não, as investigações vão continuar, quem não deve não teme. No final nós vimos o que aconteceu, um golpe sobre ela, quase conseguiram tirar os direitos políticos dela e meteram o presidente Lula na cadeia. Isso está acontecendo tudo de novo, é o mesmo roteiro, só trocaram alguns agentes para lá, alguns agentes para cá. Eu espero que a gente não seja ingênuo de não ver isso aparecendo no horizonte.
de fato, que a gente tem, né? Porque é interessante, sabe, Iota, porque aquele PowerPoint, e ontem eu vi muitos jornalistas comentarem e falaram assim: olha, nada passado na Globo sem várias instâncias. Então, vamos lá. A gente estava, né, vamos pensar assim, ó, né, eu estava ali no Boa Noite, a gente estava fazendo uma reunião de pauta, eu, Sara e Florestan. Aí veio esse, né, chegou o PowerPoint, a gente olhou aquilo e falou, Bela, não, pera lá, o que está faltando? Né? Ah, falta isso, falta aquilo, né? Todo mundo entendeu que faltava muita coisa. Aí foi feito ali outro PowerPoint. Eles não perceberam isso? André, aqui no 247, se eu quiser publicar alguma coisa, eu passo por pelo menos 2 pessoas. Pois no 247. Eu tenho que enviar a minha editora passa para o pessoal que vai colocar dentro do site, o pessoal que coloca dentro do site já dá outra verificada, devolve para a editora e devolve para mim. Então, assim, aqui no 247 você já tem esse processo. Você imagina numa Rede Globo da vida, né? Então é bobagem a gente dizer que isso só veio pela Andréa Sadi. Não, foi a Sadi que fez, ou foi o outro cara lá que fez. Não. Isso passou por, no mínimo, 4 ou 5 pessoas, chancelaram absolutamente tudo, e dentro dessas 4 ou 5 pessoas, inclusive o diretor de jornalismo, porque a gente não sabe para que serve, né, André? Porque assim, deixou passar, vamos supor, deixou passar. Eu sou daqueles que acham que o presidente Lula e o PT deviam entrar com ação civil já de imediato, e talvez até ação criminal contra eles, pedindo que eles mostrem as provas que eles têm, que endossem aquilo. Entra com a ação imediatamente, não deixa isso se criar, porque senão isso vai continuar. Daqui a mais uns diazinhos alguém fala um E, né, mais voltado para o lado da esquerda. A gente lá atrás tinha avisado, mas aí o autoritarismo. Então é preciso resolver essas coisas assim que elas aparecem, senão vai se tornar uma tempestade perfeita ali atrás. Aliás, André, eu estava lendo um artigo esses dias dizendo que o auge do preço do diesel, ou seja, essa confusão que nós estamos tendo no Brasil, em função... Tem N razões, a gente pode depois falar disso se tu quiser, mas tem N razões. Mas a alta do diesel, o auge do efeito dela, ou seja, quando a gente vai sentir mais no bolso, é exatamente nas vésperas da eleição. Então, olha a tempestade perfeita acontecendo. Uma delação, uma crise econômicazinha dada por um aumento brutal em cima de uma coisa essencial, porque o transporte no Brasil, já que nós usamos modal rodoviário, qualquer mexidinha no diesel ataca todo mundo, o preço do pão, o preço dos alimentos, o preço de tudo que você possa imaginar. Aí você imagina tudo isso, mais uma fala destrambelhada de Donald Trump, mais um bombardeio aqui e acolá, porque agora ele já avisou, e já foi reconhecido pelo Pentágono, inclusive, que estão bombardeando alvos dentro da América Latina lá, e aí o Petro vai ter que perguntar se os bombardeios na Colômbia foram feitos diretamente pelos vizinhos ou se não foi norte-americano. E nós, no Brasil, vamos ter que começar a perceber isso. Agora, bota tudo isso num caldeirão, Andréa, faltando 30 dias para a eleição, né? E aí uma fala de Donald Trump dizendo, olha, eu não confio muito na eleição brasileira. Pronto, André. Certamente os nossos militares, que todos nesse momento são todos democratas e defendem a democracia acima de tudo, certamente eles, né, vão morder a isca, e aí sabe-se lá o que acontece. Não, agora eu queria trazer, antes da gente vamos, né, passar de pauta, mas só para a gente fechar, como você compreende essa resposta rápida da Globo? Porque normalmente ela costuma demorar, às vezes 20 anos, às vezes demora 10, demora um pouco mais, vai, ó. Coisa de 20 anos, mais ou menos. Por aí, mas foi rápida. Quer dizer, a gente conseguiu, de alguma forma, furar a bolha, porque no final de semana é isso. O que a gente viu nas redes sociais foram, né, inclusive, gente brincando. Teve até que alguém comentou que a Globo News deveria refazer esse PowerPoint, não completar o PowerPoint, porque tinha gente que tinha que estar ali, e ponto. Mas você viu que furou a bolha. Muita gente falava, muitos foram feitos, né, PowerPoints foram feitos e colocados ali, porque as pessoas não tivessem dúvida. Será que foi isso que impactou? A elite brasileira, eu acho que pela segunda vez em muito tempo a elite brasileira está rachada. Eu digo segunda vez porque durante a eleição do presidente Lula em 2022 e 2023 ela rachou também. Ela continua rachada. A Globo não tem mais aquela capacidade de coordenar pensamentos como elas tinham nos anos 80 e 90, por exemplo.
Então a elite brasileira está rachada. Uma parte significativa dela continua sendo contra o presidente Lula e querendo golpe, querendo qualquer coisa que evite esse plano de desenvolvimento brasileiro que trabalha com a ideia de soberania e uma sociedade menos desigual. Então as elites estão trabalhando por isso. Mas tem uma parte dessa elite, especialmente aquela alimentada ou próxima dos limites do judiciário, que perceberam que essa nova forma de governo no Brasil ela é autoritária. E sendo autoritária, hoje ela está sendo autoritária contra o Lula, mas amanhã ela vai ser autoritária contra outras pessoas. Que foi o que grande parte dos ministros do STF perceberam rapidamente, perceberam atrasado, deviam ter percebido lá na Lava Jato. Mas não, eles foram perceber depois, quando o general Mourão, que se tornou senador, declarou que se Jair Bolsonaro ganhasse as eleições, inclusive na virada do primeiro para o segundo turno foi a declaração dele, ele disse, se Jair Bolsonaro ganhar as eleições, nós vamos aumentar o número de ministros no STF. Ali essas elites brasileiras um pouco mais iluminadas se deram conta do projeto autoritário. Então elas racharam. Como elas racharam, a Globo precisa botar um pé dentro do conluio para um novo golpe e um pé fora dentro da proteção constitucional mínima que estabelece. E o PowerPoint da Sadi passou desse limite, entendeu? Passou porque é o seguinte, colocou o símbolo do PT que não tinha nada a ver com a história, colocou o presidente Lula na parte de cima que não tinha nada a ver com a história, colocou o Galípolo, e olha que quem está falando aqui é um cara que não morre de amores pelo Galípolo, muito pelo contrário, acho que o Galípolo foi um dos maiores erros do presidente Lula. Mas a verdade é que foi durante o período em que o Galípolo era presidente que o Banco Master recebeu a atenção devida e a liquidação. Quer dizer, durante o período do Campos Neto, nada aconteceu nesse processo. Então, o PowerPoint era completamente absurdo e a Globo sentiu que parte daquela elite que ainda é institucionalista, que pensa muito bem antes de colocar um bolsonarismo, ela talvez fosse se complicar. Então, a Rede Globo deu um freio, e esse é o freio dela. Eu te digo, André, sem medo de errar, que se uma delação do Vorcaro vier mais ali adiante, se a CPI disser mais alguma coisa, qualquer elemento institucional que aponte minimamente para o lado deles no PowerPoint, eles vão recolocar aquilo em pauta e dizer, inclusive, que se sentiram ameaçados naquele primeiro momento de falar a verdade. Então, tá tudo sobre aviso, entendeu, André? Parece aquela discussão antiga que os caras tinham, né, de nunca dizer bem a verdade. Lembra que a gente falava isso do oráculo de Delfos, né? Que as pessoas iam lá perguntar para o oráculo de Delfos, ele sempre dava uma resposta que podia, a qualquer momento, dar meia volta e servir os seus interesses. É isso que a Rede Globo está fazendo. Era a hora do PT e da própria presidência da República fazerem uma manifestação jurídica para fazer eles caírem para um lado. Ou eles caem para o lado do golpismo de uma vez, ou eles se submetem efetivamente às regras institucionais, e isso tem que ser feito bem antes do processo da eleição para não misturar tudo lá na frente. Exatamente. Vou trazer aqui alguns comentários. Vamos lá, agradecendo aqui a presença de todas as pessoas, os membros que se tornaram hoje, agora pela manhã. O Descendo Sarrafo. É verdade, Fernando Otto, que você vai ser candidato a deputado federal? Ou estão querendo já que você seja? Estão ali fazendo... Não. Tá vendo? Estão querendo. Não. Eu tive essa experiência em 2018, não foi muito legal, não. E na época o meu filho teve um problema sério de saúde, inclusive eu tive que abandonar. E não foi nada legal, entendeu? E aqui no DF a gente tem eleições de 4 em 4 anos, porque nós não temos para vereador, nem para prefeito, então a coisa muda. Mas assim, se eu vou sair candidato, ainda não me avisaram, entendeu? Perfeito, então fica aí. Está em suspenso, beleza. A Sandra... comentou aqui, aumentozinho, há uma guerra pelo petróleo. A gente já vai falar sobre isso também. Deixa eu ver aqui o nosso comentário da Célia Lacerda, né? Sadia, editora-chefe. Tudo que é abordado passa por ela e equipe. Em reunião de pauta, exato, gente. Foi o que a gente fez. Né? É o que o Horta falou, é o 247. A gente faz reunião de pauta, a gente olhou aquilo, falou, olha, né? Falta isso, falta aquilo, foi lá. E aí, né, foi feito. É o básico. E a Neide Duarte falou que aquilo ali não parecia... Não sei se você viu um tweet... Acho que foi não sei se foi um ex-tweet, ou se foi no Instagram, que ela comentou que aquilo ali parecia um trabalho de cartolina. Né? Eles pediram... Eles contrataram o Dallagnol como consultor para fazer o PowerPoint.
Não, Horta, o pior foi um influenciador de extrema-direita querendo os direitos do Sim, PowerPoint. dizer que tinha sido ele, que a Globo tinha roubado a ideia dele, né? É o absurdo do absurdo, assim. O criminoso sou eu, não é a Rede Globo. Exato. E tá aí terminando aqui, né? Ela falou ainda fora o aval, direcionamento da emissora. Uma vez PIG, sempre PIG. Exato, Célia. A Rita Veine, boa tarde. Concordo, Horta. É um direito de Lula e todos os todos citados se defenderem independente de acordo político, qual acordo, né, ocupam, do cargo político que ocupam. Senão, mais uma vez, tramas golpistas triunfarão pelo silêncio dos inocentes. Não, e aquela colocadinha ali de cantinho do Manteiga, e aí eu estou colocando Manteiga porque eu quero entrar na nossa pauta. Campos Neto. Campos Neto não estava ali, né? E aí eu quero trazê-lo porque ele agora apareceu, fez ali como diz a Gleisi Hoffmann, uma desculpa esfarrapada, e, obviamente, a liderança, né, do PT, o Lindbergh, no Congresso, cobra investigação do papel do Campos Neto no escândalo do Bolsomaster, lembrando, né, para a gente começar a focar nesse escândalo do Bolsomaster. E sempre quando a gente for tratar do Flávio, também acho importante a gente sempre colocar o Bolsonaro. Né? Teve até alguém que comentou aqui, o Flávio, Bolsonaro. Né? Jamais esquecer a linhagem. Mas nesse sentido, eu acho que falta uma responsabilização, ou pelo menos que ele fale um pouco mais desse momento, que as pessoas citem esse campo, essa lógica de poder. É Campos Neto que estava quieto. Posso colocar nessa história também o Castro, aí, apresentando convite de renúncia. Imagina, as pessoas foram convidadas para assistir a renúncia dele. Né? E Ibanez e companhia André, limitada. você sabe onde é que está o Campos Neto? Você sabe onde é que está o Campos Neto hoje, André? Nubank. Você sabe onde é que ele trabalha hoje? Nubank. Ele é o CEO, se não me engano, CEO do Nubank, né? Desse banco que cresceu absurdamente, gerenciando carteiras um pouco estranhas de mundo digital, cobrando juros absurdos. E o Campos Neto foi o presidente do Banco Central que articulou o projeto do Pix. O Pix, a ideia do Pix vem antes do Campos Neto. O Campos Neto teve a ciência de olhar aquilo e dizer, olha, isso pode ser um ponto legal. Ele que fez todos os estudos de implantação. E hoje ele trabalha lá no Nubank. Então, se as pessoas não veem isso um certo problema, tudo bem. Mas aí vamos para a segunda questão. O Campos Neto certamente intermediou, ou pelo menos fez vistas grossas para todo esse escândalo do Banco Master. Então, obviamente que ele também tem as suas cartas na manga. Né? Então, por que não vão chamar ele numa CPI? Porque ele pode chegar e dizer, olha, se eu for na CPI, eu vou falar. E vai falar o quê? Vai falar a relação com o Ibanez, vai falar o que a gente quer entender, que é essa relação com a extrema-direita brasileira, com Cláudio Castro, com os fundos de pensão de quase 7 estados diferentes que enfiaram dinheiro no BRB. Será que o Campos Neto tem a dizer sobre as informações públicas ou privadas daqueles que utilizam o sistema do Banco Central, que de repente foram parar em outros bancos, de forma muito estranha? Então, obviamente que a imprensa já protege o Campos Neto, porque dali pode sair gatos e lagartos, né, daquela situação toda ali colocada. E vão para cima, por óbvio, de quem não tem absolutamente nada a ver com isso, como a gente viu a questão do Lulinha. Né? Aliás, você viu que o Lulinha sumiu, né? Ficaram ali rodando, fazendo estranho, não sei do que. Ele foi lá e mostrou, olha, está aqui à disposição. E agora ninguém mais sabe quem é, né? Só acabou. É assim que vai se trabalhando. O objetivo disso tudo agora é produzir crises. Crises pequenas, com possibilidade de crescimento, como essa do Banco Master, ou crises pontuais contra figuras específicas. O objetivo da CPI não é descobrir o que aconteceu com o Banco Master, não é verificar a conduta dos agentes públicos ali colocados, não é entender as relações causais que levaram a um sistema financeiro brasileiro que é controlado por pouquíssimas pessoas, de repente permitir uma fraude desse tamanho? Não. O objetivo ali é só e exclusivamente eleitoral, envolvendo inclusive a mídia brasileira. Quem não entendeu isso ainda parece que não vive no Brasil. Com certeza, né? E aí é o ponto que nós vamos... Que na verdade está tudo entrelaçado, né? Essa forma como agora a extrema-direita tem agido. Por exemplo, a gente tem aí questões, né, importantíssimas para tratar esse número de violência contra as mulheres, que é algo também assustador.
não é? Inclusive, alguém comentou aqui, né, falando do Bilinski, ele está agora na Assembleia Legislativa de São Paulo, junto com primeiro porque tem uma bancada, que é a bancada feminista de São Paulo, do PSOL, que tem lutado contra o Lucas Bolve, e dentro, né, de uma perspectiva da Lespe, de um olhar mais misógino, e agora ele está lá, e de alguma forma também trazendo esse tipo de provocação. É muito triste isso, sabe? O Senado que não aprova uma lei, né? O Nicolas Bolsonaro, olha que ótimo. Esse meu ato falho eu vou guardar. O Nicolas Ferreira também, que sumiu, é outro que também sumiu, né? Apareceu agora, mais ou menos, para fazer uma crítica à Erika Hilton, quer dizer, é sempre dentro de um modelo, e nunca respondendo ali, né, o porquê, qual o papel dele na igreja, né, na Lagoinha, e etc. Etc. Né? Horta, a gente está indo para o finalzinho, eu passo para você, a gente vai entrar aqui com o Alencar Santana, deputado, mas eu queria fechar trazendo pontos fundamentais para essa semana. Né? Essa alta de petróleo também, como é que você vê isso? Eu vou falar bem pouquinho para deixar bastante espaço para o deputado, que a gente tem muita coisa a ouvir com o deputado aí, mas eu queria lembrar uma coisa importante aqui que a gente está deixando passar, que é a questão de Cuba, né? Nós estamos vivendo um momento terrível, onde Donald Trump ameaça efetivamente Cuba, mas não ameaça Cuba da forma como ameaçou a Venezuela ou da forma como ameaçou o Irã, né? Ameaçar de tomar atitudes e ações por cima do seu povo. Não. O Donald Trump está tratando Cuba como uma medalhinha, uma medalha no peito, já que ele não conseguiu o Prêmio Nobel da Paz, então ele quer passar para a história como o presidente americano que acabou com o regime cubano. Só que isso vai levar à morte de uma quantidade grande de pessoas ali. Nós já vimos que a última semana, por exemplo, os cortes de energia a que Cuba está submetida levaram a pacientes morrerem nos hospitais por falta de respiradores, e olha que Cuba deixou um monte de gente fazendo respiração manual por horas nos hospitais, gente. Então, se você puder, não só se solidarizar com o que está acontecendo, mas entrar em contato com a Embaixada de Cuba, porque está havendo um movimento legal, gigante, de doações, de pessoas que estão ajudando de alguma forma. Entre em contato, porque a gente está vendo, de uma forma muito triste, a história se desvelar na nossa frente. E tenho a impressão que, se Donald Trump acordar um pouco avesso, que é normal para ele, Cuba vai se tornar a Gaza da América Latina. Nós vamos ver coisas horrendas por lá, e isso não pode acontecer nesse continente sem que levante em nós esse espírito de solidariedade que a gente precisa necessariamente ter nesses tempos ruins. Andréa, está muito feio. Tem notícia, inclusive, Horta, e recebemos um vídeo do Tiago Ávila, eles estavam a caminho de Cuba, chegaram em Cuba. Agora já começaram a sair os vídeos, né? Assim, toda a solidariedade. A semana passada, inclusive, também recebi o João Aguiar, que é da Sumo de Flotilha, e eles estavam, né, fazendo e indo para lá, têm aceitado também doações, eles estão realmente com esse projeto, mas a gente sabe, Horta, que assim, primeiro que é um prêmio especificamente para o Marco Rubio. É isso, né? É um prêmio, de alguma maneira simbólica, querer levar nas costas que ele acabou com enfim, nem sei. É muito ruim o que está acontecendo, gente. Tem muita coisa que a gente poderia falar de muita coisa, mas são todas, eu tenho a impressão, que notícias tristes. Então, vamos ver se a gente consegue levantar a cabeça, que a semana ainda tem aí, e nós vamos precisar de muita força até a votação. É bom que a militância esteja sabendo disso. As nuvens estão aí, o golpe está aparecendo, e o cenário internacional não ajuda. E eu acho que é bom a gente já começar a confiar na sorte, né? Não dizem que o presidente Lula tem tanta sorte, né? Ele assume, a economia melhora por sorte, o sistema internacional melhora por sorte. Então, talvez também esteja aí, o sistema internacional resolva alguma coisa por sorte, mas vamos acreditar que o presidente ainda tem alguma coisinha a fazer nesse cenário. Gostei muito da fala dele na CELAC, especialmente quando ele começou o discurso de improviso. Ele falou e tocou em pontos muito importantes. Ainda temos com o que lutar, Andréa. É verdade que estamos mais enfraquecidos, mas ainda temos com o que lutar. Horta, a gente tem, na verdade, a luta aí, ela né, o que cansa nesse sentido, porque você vê que é um golpe continuado. Então, a gente não tem né, não para, né? São processos e processos golpistas. Agora, essa extrema-direita que, de alguma maneira, assusta demais, né, em termos de perspectiva de poder.
O deputado Alencar Santana ainda não está pronto, não. Eu só vou fazer mais uma questão aqui com você, rapidinho, porque eu queria que você comentasse comigo, que você escreveu, inclusive, um texto no 247, né, que você fala sobre o Elon Musk e essa relação do Ministério das Comunicações. É contigo. Você lembra, André, lá no início do governo Lula, inclusive eu fui uma das pessoas que fiz um escarcel na época, comecei a escrever sobre isso, depois o Estadão foi atrás da história, mas nós aqui do 247 demos em primeira mão que houve uma tentativa de manipulação de um edital para conectar todas as escolas brasileiras a partir de uma velocidade específica de conexão que só a empresa do Elon Musk podia atender. Veja o que eu estou dizendo, o edital era feito pelo nosso governo, pelo Ministério da Educação, e só a empresa do Elon Musk atendia as velocidades do edital e não havia nenhuma previsão técnica para aquelas velocidades. Eram valores completamente aleatórios. Aí nós fomos lá, denunciamos, o presidente Lula teve que entrar nessa discussão e dizer claramente, com todas as letras, se houver um plano de conexão de todas as escolas brasileiras, o carro dessa conexão, ou seja, quem vai gerenciar essa conexão são empresas brasileiras, e especialmente a Telebrás, com seus satélites e sua tecnologia. Ele teve que dizer isso lá em 2020, aliás, 2023, se não me engano, bem na metade do ano, ele teve que tomar para si. Pois não é que eles estão tentando de novo, André, agora via Ministério da Comunicação. Hoje está acontecendo aqui em Brasília um encontro supostamente de intelectuais para falar sobre a relação de inteligência artificial e escolas, uma relação que a própria ONU já disse que é muito problemática e que para a gente usar alta tecnologia na educação nós vamos ter que melhorar algumas coisas, como, por exemplo, inverter o interesse. O interesse não pode ser da empresa de tecnologia, mas da escola, das estruturas da educação que tem que demandar a tecnologia e não o contrário. Está acontecendo aqui no Distrito Federal um encontro do Ministério das Comunicações tentando retomar esse programa de escolas conectadas e acredita que esse encontro está sendo, grande parte dele está sendo coordenada por uma empresa chamada Megedu. E adivinha, André, eu te dou, olha, um picolé de chocolate, se tu adivinhar para quem essa Megedu trabalha ou com quem essa Megedu trabalha no Sistema Internacional de Comunicação. Eu vou te dar 3 chances, entendeu? Trabalha com o Mickey Mouse, com o Pato Donald ou com o Elon Musk? Perfeito. Elon Musk, pensar. Né? Eu sabia que tu não ia errar, André. Tá aí de novo o Elon Musk tentando conseguir contratos com dinheiro público brasileiro para forçar uma conexão das escolas brasileiras, entrega de dados brasileiros. Vamos lembrar que o Ministério da Educação já fechou contrato com a Palantir, que é uma das empresas mais próximas da geoespionagem digital que nós temos nos Estados Unidos. Agora o Elon Musk tentando conectar essas escolas aqui. O nosso governo tem que aprender uma coisa, André, desculpa a gente dizer isso, e o deputado Alencar está aqui, de repente, inclusive, pode ajudar nessa discussão, e eu fico à disposição para mostrar essas coisas para ele, mas o nosso governo tem que entender o seguinte: soberania digital não significa maior velocidade na conexão, não significa maior estabilidade na conexão, não significa um ping menor, não, significa perguntar quem gerencia os dados, onde eles vão estar, a quem essas conexões respondem, a que tipo de tecnologia nós estamos submetidos, e, em última instância, quais serão os espaços de tomada de decisão judicial que nós vamos ter a partir disso. E se a gente fizer essas perguntas, a gente vai perceber que esse encontro que está acontecendo agora em Brasília, ele não pode prosperar. Não tem a menor condição de prosperar mesmo, né? Até porque o que esses caras querem é, enfim, né? Esses dias eu vi era um título de uma matéria, na verdade era um meme, e obviamente tinha um contexto político, né, que falava que se por acaso, né, Paraguai, agora com essa base estadunidense, o que pode vir a ocorrer, que a gente não sabe exatamente, né, virar os olhos, por exemplo, para Itaipu, a gente está no sal, Ota. Essa é uma discussão antiga que os militares usam, né? Que Itaipu ela tem um problema, ela gera um problema geopolítico muito grande, mas é mais para a Argentina do que para nós. Para nós é uma questão de energia propriamente dita, vamos ter que buscar alternativas.
mas existem outras questões envolvendo Itaipu, especialmente com a planície do Prata, que precisam ser repensados. Agora, tudo isso é parte dessa desestabilização geopolítica brutal que os Estados Unidos estão patrocinando no mundo todo. É bom que a gente comece a se organizar. Eu acho que essa foi a única coisa boa que o Trump trouxe para nós. O Trump puxou algumas cordinhas e mostrou que o Brasil estava completamente indefeso para as grandes questões do século XXI. Vamos trazer o deputado? Você pode ficar? Quer ficar? Fica um pouquinho, não tem problema. Posso trazer, deputado? Pode entrar? Vamos lá, acho que sim. Boa tarde, deputado. Seja muito bem-vindo. Como vai? Tudo bem, André? Tudo bem, Fernanda? É um prazer falar com vocês do 247. Boa tarde a todos aí. Obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo. Horta, passo para você, então. Vamos lá. Pois é, deputado, e ele perguntar exatamente sobre essa questão, começar pela questão, vou começar de cima para baixo, né? Por essa questão geopolítica internacional. Incomoda aos deputados brasileiros toda essa construção que está se fazendo em torno da América Latina, seja na nossa parte sul, com esses acordos do Paraguai, seja na região norte, a Colômbia sendo bombardeada misteriosamente, a gente não sabe ainda bem por quem, essas falas do presidente Donald Trump. Como é que o legislativo brasileiro tem levado isso adiante? Porque nós aqui não temos visto muitas manifestações do legislativo, a gente tem visto mais manifestações do judiciário e do executivo. E aí, queria saber do senhor como é que isso está operando dentro dos corredores do Congresso Nacional. Bom, isso é preocupante, não só o que acontece aqui na América Latina, mas o que acontece também no mundo, né? Uma coisa está ligada à outra. Esse poder que os Estados Unidos se acha, né, soberano sobre os outros países é preocupante para o mundo. Uma declaração recente dele agora dizendo que está vendo a Venezuela como mais um Estado americano. Quer dizer, isso é perigoso. É uma dominação muito ruim para todo mundo, né? E a América Latina, nesse novo mandato do Trump, ele está achando que vai ser o senhorio aqui da região para fortalecer na sua disputa perante a outros países no mundo. O Legislativo tem se manifestado, eu sou da CREDEM, da Comissão de Relações Exteriores, junto ali com Arlindo, Zaratini e alguns colegas, mas infelizmente nós somos minoria dentro dessa comissão. E os bolsonaristas, se tem uma coisa que eles gostam de fazer, é bater continência os norte-americanos e se ajoelhar perante a bandeira dos Estados Unidos. E aí acabam tendo aí essa submissão e achando que os nossos interesses têm que estar debaixo dos deles. É ruim, isso é péssimo, né? Mas, sem dúvida alguma, estamos de olho, estamos preocupados sobre tudo que pode acontecer na região, ameaçando o Brasil de uma forma direta, mas, ao mesmo tempo, tudo aquilo que também ocorre no mundo, indiretamente também nós sofremos os efeitos. Perfeito, perfeito. Horta, você fica com a gente? O que vocês quiserem, se vocês quiserem. Então, vamos lá. Eu queria... Não, pode ficar, a gente vai falar sobre a CPMI, eu queria um pouco entrar nesse assunto, e aí eu passo depois para você, porque, deputado, primeiro, seja muito bem-vindo, eu queria que você trouxesse para a gente como é que você tem visto, primeiro agora, a decisão, inclusive, né, do André Mendonça, que ele pretende continuar essa CPMI, a forma como ela tem sido, e obviamente vocês estão trabalhando muito, e tem sido um trabalho muito difícil, porque você vê ali que tem um embate por parte da extrema-direita em desinformar e, de alguma forma, atrapalhar o funcionamento. Eu queria que você me trouxesse um pouco como é que está nesses últimos andamentos, né, desse processo absurdo, e que, mais uma vez, a gente tem que ficar de olho, porque eles tentam sempre colocar a responsabilidade do outro lado, né? Olha, essa decisão do ministro André Mendonça demonstra a parceria dele com os bolsonaristas aqui na Câmara. Uma decisão que se intromete numa prerrogativa do Legislativo e aí atendendo o interesse de uma parcela do parlamento, no caso dos bolsonaristas, né? Mas isso demonstra a dobradinha que se avizinha aí na disputa eleitoral, que é perigoso, que é ruim. Todo o processo eleitoral, por todo o processo político, em especial para a democracia brasileira, né? Então, isso, de fato, é muito perigoso. Porque a decisão de prorrogar ou não compete ao presidente do Congresso, senadora Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, né? Ora, ele não se manifestou ainda, ele não disse nem que sim, nem que não. Portanto, o ministro não tem sentido algum determinar que haja prorrogação. Prorrogação por quê? Qual a justificativa?
Nós entendemos que o presidente da CPMI não tem condições alguma mais de conduzir esse trabalho. Ele é suspeito, ele tem uma forte relação de parceria política e de trabalho com a Igreja Lagoinha, que tinha um banco, o Clava Forte, que era parceiro do Master, cujo pastor presidente doou dinheiro para o Bolsonaro e para o Tarcísio. E tem suspeita, aliás, suspeita não, tem uma emenda que o senador mandou de 3,6 milhões para uma entidade vinculada à igreja, e há suspeita de que essa entidade botou dinheiro no Master. E lembrando que o Master fez crédito consignado durante a gestão Bolsonaro no INSS, fraudando mais de 250 mil contratos. O Master cresceu em um mês, em 30 dias, de novembro a dezembro, de um contrato consignado para 100 mil contratos. É como se fizesse um contrato a cada 10 segundos. Isso no apagar das luzes do governo Bolsonaro. E agora vem o ministro, prorroga o CPI, onde o seu presidente já demonstrou que não tem mais condições de conduzir, e o relator, desculpa, ele desde o primeiro dia ele não é relator, ele é advogado de acusação contra o governo Lula e advogado de defesa do governo Bolsonaro. O relator disse numa entrevista que ele não ia mencionar governo nenhum em seu relatório. Sabe por que isso ontem? Sabe por que ele disse isso? Porque ele sabe que o governo Lula não tem envolvimento. E ele quer poupar o governo Bolsonaro. Porque se ele tivesse que falar de um governo responsável, ele falaria do anterior, onde tudo começou em 2019, cresceu em 2020, 2021 e 2022. Né? Só cessou porque o nosso governo apurou. Se o ministro Moro, por exemplo, em 2019, quando alertado no dia 1º de agosto de 2019, de maneira oficial, presencial e documentalmente pelo PROCON de São Paulo, no dia 1º de agosto de 2019, ali sobre a suspeita sobre 10 entidades de descontos indevidos, se o ministro Moro, ministro do Bolsonaro à época, tivesse atuado, colocado a Polícia Federal para atuar, esse roubo não teria continuado, não teria crescido, não teria lesado milhões de brasileiros e brasileiras. Portanto, o relator sabe disso, ele sabe muito bem, ele sabe que o senador Exalci é o chofer do presidente da Conafer, que até hoje está foragido, apesar do mandato de prisão, né? Ele sabe de outras parcerias ali, mas infelizmente, ele protege o governo Bolsonaro, apesar das evidências, das provas, dos depoimentos, dos fatos, e mira no governo Lula sem qualquer sentido, mira no governo que mandou apurar, que mandou investigar, que cessou os descontos indevidos e que tem pessoas presas, inclusive, né? Portanto, os dois são parciais em suas condutas, um de presidente e outro como relator. Portanto, não há motivo de continuidade desse trabalho. E aí vem o ministro André Mendonça, numa tabelinha com eles, ao mesmo tempo que o ministro André Mendonça protege o Vorcaro, o dono do Master, impede que ele venha à CPMI, impede que o sócio do Daniel Vorcaro venha à CPMI, ele, ao mesmo tempo, manda prorrogar os trabalhos para satisfazer o desejo desses bolsonaristas que ali estão, que ficam criando narrativas, não gostam, não debatem a verdade e ficam criando falsas acusações. Horta, André, eu tenho, deputado, eu tenho uma questão, porque o ministro Dias Toffoli foi muito atacado enquanto relator desse processo todo no STF, em função de que as acusações que se dizia que ele estaria escolhendo membros da Polícia Federal para acessar os dados, tentando conter as informações. E aí se passou para o ministro Mendonça, e o que nós vimos foi basicamente a mesma situação. O ministro Mendonça, inclusive, chegou a barrar o próprio diretor da Polícia Federal de acessar alguns dados. Logo em seguida, se criou a ideia de que havia todo nessa investigação dessa CPMI, havia todo um lado que deveria investigar a Igreja Lagoinha, essas relações com pastores. A gente sabe que o mundo evangélico no Brasil é muito grande e diverso, e tem muita gente boa, confiável, mas nós sabemos, como toda institucionalidade, que nós temos alguns lados que a gente tem que tomar um certo cuidado. Não há uma percepção pelo lado de companheiros no parlamento de que talvez o Mendonça esteja mais ligado a essas questões que levaram, por exemplo, às críticas ao Toffoli do que ele gosta de admitir? Ou seja, será que ele não está trabalhando diretamente como um pastor evangélico e não necessariamente como um juiz? Olha, ele tem que agir como ministro, né? E aí tem que
permitir que a investigação ocorra sem interferência e muito menos sem uma intenção política de eventualmente interferir no processo eleitoral. O Brasil já viveu, no ano de 2018 em especial, uma interferência jurídica no processo eleitoral e deu no que deu. Pariu um monstro que foi o governo Bolsonaro, a pessoa do genocídio, que negou a vacina, da fila do osso, da fome e do desemprego no país. Sem dúvida alguma, é a pessoa que permitiu que o INSS tivesse toda essa roubalheira e também é o governo que permitiu que o Master existisse. Porque a autorização para o Daniel Vorcaro, dono do Master, assumir o antigo e falido Banco Máxima, ela é dada em 2019. Sendo que ele tentou em 2017, foi negado, ele tentou em 2018, foi negado, e conseguiu em 2019. Em 2020, o Master tem autorização para fazer desconto consignado no INSS. Em 2021 é mudado de nome, de Máxima para Master. Em 2022, o Master simplesmente doa 5 milhões para as campanhas eleitorais, entre Bolsonaro e Tarcísio, 3,2 milhões. Portanto, as evidências são muito nítidas, muito claras, da parceria política que o dono do Master tem com o bolsonarismo. E aí vem um ministro que é um bolsonarista, esperamos que ele não atue ali, protegendo esses interesses, protegendo essa aliança que há entre o Master e o bolsonarismo e queira distorcer a verdade jogando isso para o governo atual, que foi o governo que mandou investigar, e o mais, o governo que mandou liquidar o Master. Diferentemente da gestão de Campos Neto, quando era presidente do Banco Central, durante o governo Bolsonaro. Então, esperamos que o ministro haja com muita responsabilidade, porque senão desmoraliza o nosso judiciário, isso é prejudicial a todo mundo. Porque um judiciário desmoralizado, ele significa a decisão judicial que manda prender um traficante também ficar desmoralizada. A decisão judicial que manda matar um feminicida também fica desmoralizada. E assim o combate ao crime em geral e também a preservação aí das nossas leis, né? Portanto, isso é muito ruim se ele agir de maneira política e não de maneira jurídica. Perfeito. Deputado, você quer trazer mais alguma questão com relação à CPMI, Horta? Senão eu ia trazer um outro ponto, mas pode falar. Não, eu só ia perguntar como é que o deputado está vendo essa relação agora do presidente da CPMI, que porque quer que o STF entregue os números de telefones e está batalhando, fazendo disso um cavalo de batalha, voltando novamente a tentar atacar o ministro Alexandre de Moraes. Como é que o senhor vê toda essa relação? O senhor acha que isso é um assunto necessariamente importante que se trate nisso, ou é uma tentativa de revanche sobre o STF, tentando colocar os ministros dentro dessa confusão para criar aí uma tempestade perfeita? E nós sabemos que em época de ano eleitoral isso não interessa à democracia como um todo, né? Como é que o senhor vê essa relação do presidente pressionando o STF nesse momento? Aquilo que envolve o INSS, a CPMI tem que apurar e investigar. Agora é apresentar o relatório final, mas se porventura continuar o trabalho, que haja essa investigação e que a gente possa contribuir com a investigação da Polícia Federal. Tudo que for à parte, aí não nos compete, senão a gente vai abusar do poder de investigação, do direito, e em vez de fortalecer, ao final a gente acaba enfraquecendo, porque tem um resultado desmoralizado adiante, eventualmente até anulado, como se tentou em diversos momentos o abuso do relator ou do presidente, tentando trazer assuntos outros que não diretamente com relação com o objeto da CPMI, que é a fraude no INSS. Agora, eu digo, então isso nós temos que deixar isso muito, muito claro. Agora, sobre o Master, tem que também investigar tudo. Não importa se teve relação com o A, com o B. Aliás, o problema não é ter contato. O problema não é ter, eventualmente, algum tipo de contato telefônico, pessoal. A questão é se teve crime. Agora, uma fraude houve. Uma gestão fraudulenta que poderia ter quebrado a economia brasileira. 1 bilhão e 100 mil reais foram aportados diretamente do Rio Previdência, da gestão Cláudio Castro, para o Master. Quebrou a Previdência do Rio. O governo do Ibanez ia colocar 12 bilhões, mesmo diante de alertas que o banco era podre, falido, títulos podres. Ia colocar, e o governador dizendo que era uma operação segura. Sem ter colocado dinheiro, o Banco BRB
corre o risco também de ter uma intervenção. Imagine se tivesse gasto os 12 bilhões. E ninguém mais fala disso. Ninguém mais fala disso. E assim, outros governos também colocaram dinheiro, institutos de previdência, no Master. E ninguém mais fala disso. Ninguém fala disso, ninguém fala dos alertas que a Polícia Federal fez ao Banco Central na época do Campos Neto, sobre irregularidades na gestão do Master. Campos Neto não fez nada. E ontem tentou sair pela tangente. Eu não tinha responsabilidade de saber o que estava acontecendo em detalhe no Master. Ele era o presidente do Banco Central e a sua equipe e ele foram avisados de problemas, de uma gestão fraudulenta, de risco para o sistema financeiro em relação à gestão do Master. Ele não fez nada e não fez porque era parceiro nesse jogo. Portanto, tudo isso tem que ser investigado porque houve uma fraude ao sistema financeiro, à economia brasileira e, enfim, diante disso, tantos outros crimes que foram praticados e precisam ser investigados e bem punidos. Perfeito. Deputado, eu queria trazer uma notícia que agora, breaking news, né? Agora acabou de sair, tem coisa de meia hora, 40 minutos no máximo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a concessão da prisão domiciliar de Bolsonaro por 90 dias. Essa medida foi adotada de acordo, por conta do estado de saúde dele, que recentemente passou por internação. A decisão atende, então, a uma manifestação da PGR, que se posicionou a flexibilização desse regime prisional, mas diante desse quadro clínico, mas a princípio por 90 dias. Como é que a gente pode entender esse impacto? Primeiro, porque havia por parte da Câmara, e do Senado várias tentativas desde o ano passado para que várias coisas eles fizeram, tentaram desde uma anistia até a domiciliar, e agora, por 90 dias, eles conseguiram essa domiciliar. Isso pode trazer algum impacto nessa estrutura eleitoral? A gente estava aqui no começo do programa, eu e o Horta, a nossa preocupação era exatamente como vai ser essa segurança, quer dizer, como é que você garante que ele não vai ter acesso, enfim, às redes e etc., num momento tão crucial que é o ano eleitoral também, Olha, Bolsonaro não tem que ter nenhum privilégio em relação a qualquer outro tipo de preso. Tem que pagar pelos seus crimes, porque tanto mal ele fez ao país. E é importante lembrar que um Bolsonaro, eles são iguais, tanto que o Bolsonaro fez questão de escolher como candidato um Bolsonaro para concorrer nessa eleição. São todos iguais, Porém, eu não conheço o estado de saúde dele, não sei dizer em detalhes, mas não dá para ele criar uma narrativa de vítima diante dos crimes que ele cometeu. Eu acho que o judiciário aí agiu com prudência, no sentido de permitir essa recuperação em casa, mas quero dizer que não pode ser isso visto, ser dado como um privilégio. Tem tantas outras pessoas que estão presas, que porventura têm problemas de saúde gravíssimos, mães, pais, uma situação delicada ali, que tudo isso tem que ser feito com base no direito, com base na justiça, e não porque A, eventualmente, se ache melhor que B, ou B se ache melhor que C, Então, a gente tem que deixar isso muito, muito claro. Agora, também tem que ter um acompanhamento, uma vigilância, para que isso também não seja uma desculpa, um escudo, para que ele atue politicamente. Olha só, os bolsonaristas colocaram uma emenda durante a PEC da segurança para que de preso provisório não tenha direito a voto. Aliás, no PL antifacção, não tenha direito a voto. Então, muito menos pode um preso definitivo que atentou contra a democracia brasileira, contra o povo brasileiro, interferir de qualquer maneira no processo eleitoral. Porque a eleição para ele é algo que ele não respeita, a democracia ele não respeita. E ainda mais estando condenado de maneira definitiva, se nem o provisório pode se manifestar, porque pode ele, então, ter uma condenação definitiva. Então, que haja um rigor, um acompanhamento para evitar que ele tente interferir no processo eleitoral brasileiro. Perfeito. Horta? Não, a minha pergunta era exatamente isso, é sobre a interferência, porque na época que o presidente Lula ilegalmente estava preso, nem discurso, nem entrevista ele pôde dar, com o STF negando isso diretamente ali no processo. Então, se tomar um pouco de cuidado a respeito disso e como tomar esse cuidado. Mas 90 dias vai nos dar o quê? Agosto? Ele voltaria à prisão se tudo acontece em agosto. Então, ainda daria tempo dele fazer uma série dessas
desses condicionantes, e como disse bem o deputado, né, são todos iguais nesse processo. Então, eu acho que o deputado já sanou o que eu imaginava que ele ia dizer, a necessidade de se cuidar disso. Perfeito. Deputado, para a gente finalizar, e já passando aqui, porque está dando a nossa hora, deputado, como é que vocês viram? Eu vi que realmente, porque teve um vídeo que eu achei muito interessante que vocês fizeram, né, vendo aquele PowerPoint absurdo, né, que, obviamente, ontem até a Globo fez ali um pedido de desculpa, mas isso já dá um pouco o teor do que vai ser essa eleição, né? Como é que a gente pode entender a comunicação em termos de... E acho que a resposta nesse final de semana as redes deram, né? Porque eles rapidinho voltaram atrás. Normalmente demora um pouco mais, né? Eu até brinquei com o Fernando Horta, demora uns 20 anos, né? Mas dessa vez foi mais rápido. Como é que você vê essa forma muito complicada, né, de atingir o governo, né? Primeiro, foi uma vergonha o ataque que a Rede Globo fez, mentiroso, contra a esquerda, contra o governo Lula, contra o PT. Foi vergonhosa também a desculpa que ela deu, porque ela não assumiu claramente que errou. Para ela reparar o erro, ela deveria buscar na justiça para que as plataformas retirem aquela primeira publicação dela, não importa o canal que esteja. Segundo, deveria publicar um PowerPoint verdadeiro. Quem faz parte, de fato, da verdadeira conexão com o Master? Quem são essas carinhas? Já que aquelas carinhas que a Rede Globo colocou, ela diz que são erradas, que não são aquelas, quais são as verdadeiras? Então, se ela quiser, de fato, se ela tem compromisso com a informação, compromisso com a verdade e é transparente, ela deveria fazer isso. Então, ela fez um pedido de desculpa envergonhado, não fez para valer, não corrigiu o dano que ela fez anteriormente e não corrigiu a informação de colocar as verdadeiras carinhas. Então, isso é perigoso, isso é ruim. Nós estamos tratando de um veículo de uma longa história, né, que teve outras intervenções desastrosas na política brasileira e cuja força agora da rede social, de uma certa maneira, forçou ela a corrigir de maneira rápida. Mas a comunicação, a gente sabe, ela é veloz. Você não consegue chegar a todo mundo que a primeira informação chegou. Você não sabe se são as mesmas pessoas, né? Portanto, alguns ainda devem estar com a primeira informação e até hoje ainda compartilhando ela, achando que é verdadeira. Então, isso é perigoso. Esperamos que haja uma vigilância, um controle maior, garantindo-se a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, toda a liberdade política, mas essa liberdade não pode ser feita a partir da mentira. Perfeito. Deputado, eu sei que você está, né, correndo aqui com a hora, eu agradeço muito sua participação, passo para você se despedir e até a próxima. Eu que agradeço estar com vocês aí do 247, obrigado, Andréia, obrigado, Fernando Horta, obrigado a todos vocês que nos acompanham, estou aqui à disposição, forte abraço, um beijo grande, continue com esse jornalismo que trabalha com a verdade, isso é muito importante para a democracia brasileira. Muito bem, olha, não deixei de reparar no seu quadro aqui atrás, viu? Bela foto, né? Muito bonita essa foto. Nós estamos aqui na sala da liderança do PT. Está muito bonita a foto, e a Dilma até presente. Obrigado. Até mais, deputado, muitíssimo obrigado. Um abraço, um beijo para vocês, até mais, tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau. Muito bem. É isso, Horta, a gente está indo para o final, daqui a pouco vai entrar a Márcia Carmo. Passo para você, eu queria agora a sua percepção do que vem por aí nesses 90 dias. Ele tem 90 dias de campanha, não é? Ele vai aumentar o custo das negociações por apoio do bolsonarismo, isso me parece evidente, né? Ele vai conseguir retirar mais coisas dos partidos, mesmo da direita e da extrema-direita, isso a gente vai ver já já. A saída, por exemplo, de alguns candidatos à presidência do campo da direita não se dá por acaso, se dá exatamente porque percebem que o Bolsonaro agora vai fazer um controle maior desse processo, e isso já coloca a eleição num patamar um pouco diferente do que foi a eleição de 2018, onde o presidente Lula não pôde falar em momento... André, o presidente Lula não pôde dar uma declaração ao vivo dizendo o meu candidato é Fernando Haddad. E até hoje muita gente diz que se o presidente Lula tivesse feito isso, o Haddad teria sido eleito, porque o Haddad fez uma votação gigantesca naquele momento, mesmo com o presidente Lula amordaçado, basicamente, pelo próprio STF. Então, já botamos o pé numa situação de desigualdade entre as eleições de 2018
e de 2026. Esperemos que o STF não aumente essa desigualdade. Eu acho que, e isso a gente vai ter que ler depois da decisão, né, que não é só a questão da prisão domiciliar. Eu acho que deve ter uma série de outras coisas que ele deve cumprir. Mas se o STF não colocou, é melhor rever isso. Inclusive controle sobre a parte digital da casa onde ele estará. Qual é a conexão que está sendo feita, exato, quem é que está usando, porque é muito fácil. A gente viu isso acontecer com o Nicolas Chupetinha, que foi lá e entregou o celular dele para o fulano, depois pegou o celular de volta e até hoje ele diz, não, fui eu que usei, e isso se torna, né, os números do presidente Bolsonaro podem ser controlados, mas ele está numa casa onde várias pessoas têm acesso, e isso precisa ser pensado pelo STF. Aliás, a legislação brasileira vai ter que se adaptar ainda a essas questões digitais ali adiante, mas já começa a nos dar aquela coisa, né, André? Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. A gente já está olhando para isso e dizendo, Exatamente. A Rosiane perguntou, né? Olha, a gente colocou até aqui mesmo, está aqui nas últimas notícias, viu, Rosiane? A princípio são 90 dias, tá? Então a gente também não acredita que seja definitiva. Porém, como diz a Wesley aqui, que está aqui com a gente, 90 dias é muita coisa, né? Eu também acho, Lívia, muita coisa. Há quem diga que 30 seria importante, também acho. Teve alguém que colocou aqui, não sei se foi a Aline Valério, que também colocou... André, com 75 dias ele vai ser acometido de uma gripe violenta, vai passar mal, vai para o hospital, pode ter certeza. De agora até os 75 dias ele vai virar o Sansão, depois vai voltar aquele velhinho pobrezinho que não consegue ficar em pé. Pois é, a manipulação, né, de alguma forma foi feita, eles conseguiram, enfraqueceram o STF. Você mesmo comentou, falou sobre isso quando a gente estava aqui conversando, Horta. Esses dias eu estava dando uma olhada nas minhas lembranças de Facebook e a gente está se aproximando daquele processo escabroso que levou em 2017 ao golpe contra Dilma, né? E uma das postagens que eu fiz, porque se aproximava a abril, era que o tecido institucional do Brasil já estava rompido. E, estou falando de 9 anos, né? E é isso. O resultado está aí, né? A gente não tinha noção do que viria a acontecer a partir de uma estrutura tão absurda como foi feita. Então, a gente tem um enfraquecimento da STF, né, que é feito de uma maneira para essas, né, enfim, para essa consequência que a gente tem agora, que é Banco Master, que é prisão domiciliar e afins, né? Eu não sabia, a gente imaginava que o tecido institucional brasileiro estava frágil lá em 2017, você não sabia, mas assim, o Alexandre de Moraes também não sabia, viu, André? Tanto não sabia que ele não imaginava que estaria na linha para ser assassinado caso Jair Bolsonaro tivesse conseguido dar o golpe. Vamos lembrar disso. O limite da desintegração da institucionalidade brasileira foi um plano organizado por militares brasileiros com o apoio de Jair Bolsonaro para assassinar um ministro do STF, sua família, porque no plano dizia que era para pegar ele quem tivesse no meio do caminho, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o presidente Lula. Então, assim, a gente sabe, e isso é importante a gente dizer, né, que essa evolução das rupturas institucionais, elas começam um pouquinho, como a gente viu no caso do STF. É um militar xingando o governo, é o outro dizendo que ele só tinha escrito vontades, mas que aquilo não era verdade, mas isso vai crescendo e essa bola vai girando e lá na frente a gente sabe onde é que termina. Nós estamos na democracia por um triz, e eu espero que o STF não nos faça passar por essa prova de fogo de novo, porque eu não sei se nós vamos ter coragem e nós vamos ter força para passar por ela mais uma vez. Perfeito. Horta, muitíssimo obrigada, valeu demais a sua companhia.